Fala pessoal, vamos falar sobre estratégia de mercado para clínicas e consultórios médicos. É bem verdade que esse tema nunca foi muito bem visto no mercado médico de tempos atrás, porque parecia que estava se mercantilizando a medicina, e não é nada disso. A medicina é um negócio da saúde e deve ser tratado como tal. Esses tabus começam a ser quebrados. Aulas como essa surgem, ainda bem, porque os médicos precisam ver as suas carreiras como negócio. Isso não significa que eles vão deixar de ser médicos que pensam no paciente, que pensam nas relações humanas, que vão ferir a relação médico-paciente, tudo isso é bobeira. A gente precisa muito da estratégia. Tem um pensador chamado Alvin Toffler, que eu gosto muito. Ele tem uma frase muito interessante que diz: ou você tem uma estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. Então, se você não tem uma estratégia para a sua carreira, para o seu consultório, para a sua clínica, você tá à deriva, você está sem vantagem competitiva, você está na mão do governo, você está na mão de uma pandemia, você está na mão das intempéries, como tem acontecido, você está na mão de problemas econômicos. Então, é necessário criar um planejamento estratégico, pensar a sua carreira como um negócio e entender qual é o seu mercado, qual é o seu público-alvo, qual o perfil desse público-alvo, quem você gostaria de atender, quem são os principais concorrentes, quem são as pessoas que você almeja parecer ao longo da sua carreira, no médio e longo prazo, criar um planejamento estratégico para que você possa desenvolver, metrificar, quantificar toda a produtividade que tiver. Tem uma frase muito bacana assim, de jogadores de pôquer, que é bem interessante, falando sobre reconhecimento do mercado, né? Que diz o seguinte: se você numa mesa de pôquer você não reconhecer quem que é o patinho nos primeiros 30 minutos, é porque você é o patinho. Então isso é importante também no mercado. Se você entra no mercado, você não sabe quem que é o player a ser batido e quem que é o mais fraco, você não se parametriza. Você pode atuar como um dos mais fracos achando que é forte e não entender o tamanho da sua força caso seja forte. Tipo, você poderia ter um potencial muito grande de cobrar 20, 30, 40% a mais na sua consulta, simplesmente porque não pensou nisso. E aí fica trabalhando muito, dizendo que não tem tempo de pensar a carreira, porque tem que trabalhar. E trabalha muito e não tem tempo. Isso é um círculo que tem que ser quebrado. O médico, ele é o principal funcionário da sua clínica. Ele é o seu principal funcionário. E o principal funcionário não deve ficar tão preso na operação. Eu sei que médicos se preparam para isso, tecnicamente, estudam a vida inteira, e ainda bem que é assim para nós, mas tem que haver um tempo para poder pensar estrategicamente a carreira. Tem que haver um momento de parar, de falar aonde eu estou, para onde eu quero ir e como farei esse passo a passo. Isso é importante para você se definir no mercado, para que a sua marca seja forte, para que os pacientes te reconheçam, para que os seus concorrentes te reconheçam, até para a estratégia de território mesmo, para que quando algum concorrente pensar em ir para a sua região, ele já ao pesquisar, já veja material sobre você, já tenha muito da sua carreira e fala: puxa, esse território não dá para entrar, porque lá já tem fulano de tal, ele é muito forte, já está lá, é bem estabelecido, enfim. Pensar estrategicamente é muito importante para a carreira, para que você não se torne apenas mais um, trabalhando muito, ganhando pouco e entregando pouca qualidade, justamente porque não tem tempo de pensar a carreira e está trabalhando muito. Então, a estratégia é fundamental, ainda mais no mercado onde a quantidade de médicos está aumentando. Eu costumo dizer que gerações pré-internet eram médicos empreendedores, porque o médico ele é um empreendedor, só que não sabe. Ele já escolhe a especialidade, depois ele escolhe aonde ele vai fazer residência, ele escolhe quem seguir, quem são as principais pessoas que ele tem que estar por perto, quem vai estudar. Então isso já é uma forma de direcionar um pouco a carreira. Acontece que hoje em dia os novos médicos eles estão pensando muito mais como empreendedores que fazem medicina. Isso é diferente, já pensam a medicina como negócio. Já há um prazo delimitado do papel de médico na carreira dessas pessoas. Fala: eu vou ser médico durante tanto tempo,
vou criar uma base de capital para depois fazer outras coisas. Isso não é errado, é uma simples forma de percepção de mercado que há entre essas pessoas. Esse perfil diferente não é errado. Então, o médico empreendedor versus o empreendedor que faz medicina. Há uma desvantagem muito grande nisso, porque o empreendedor que faz medicina, ele já tem um planejamento, ele já tem uma estratégia, ele está uns passos à frente, porém, por isso, portanto, ele vai ter vantagem competitiva. Pense estrategicamente sua carreira para que você possa ter mais tempo de atender com mais qualidade e, consequentemente, agregar mais valor ainda para o seu paciente.